Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite para todos vocês aí no Brasil. Começando mais uma transmissão online nossa aqui, aproveitando esse espaço da live do Facebook, né? Estamos ainda em Londres, ainda estou aqui, né, aproveitando os nossos últimos dias. Hoje e amanhã nós temos curso, né? Hoje eu ministrei um curso sobre inteligência emocional, foi muito legal. Né? Nós falamos muito sobre como superar medos, desafios, foi ótimo, curso internacional, né? Tinha pessoas de outros países aqui, foi excelente. E amanhã a gente tem a continuidade. E eu queria aproveitar, já aqui são 1 hora da manhã, e estou me preparando, daqui a pouquinho eu vou dormir, né? Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, poder conversar um pouco com vocês. Saudade de vocês, né? Que sempre nos acompanham nas nossas lives, né? E então sempre interagindo conosco. Para a gente poder falar sobre um assunto, gente, que eu tenho observado que é muito forte aqui, é muito forte no Brasil, eu acho que é forte para qualquer ser humano, que é esse medo que a gente tem de falhar, sabe? O medo de arriscar, o medo das coisas não darem certo, das coisas não saírem do jeito que a gente quer. Então eu queria te fazer essa pergunta, né? Começar falando sobre isso. Quantas coisas você já deixou de fazer na sua vida por causa do medo de as coisas não darem certo, né? Até que ponto que você permite que o medo de falhar tire a sua vontade de acertar? Até que ponto que você, por algum motivo, não tem se permitido experimentar coisas novas, fazer coisas diferentes, ousar pelo receio das coisas não saírem do jeito que você planejou? Questão delicada, é ou não é? Questão delicada. Enfim. Então o que acontece, pessoal? A vida, ela é feita de momentos de ganhos e acertos e momentos também de perdas, né? E frustrações. Faz parte da vida, não tem jeito. Tem dia que as coisas dão certo, tem dia que as coisas não dão certo, e a gente tem que aprender a ser feliz ainda assim, independente do que aconteça. Então, se permitir estar aberto a falhas, se permitir estar aberto para a capacidade de aprender enquanto a gente caminha, é uma capacidade fundamental do ponto de vista da inteligência emocional para que a gente não pode a nossa criatividade, né? E para que ao mesmo tempo a gente tenha essa grandiosidade de fazer as coisas acontecerem. Então o que eu percebo? Eu percebo que tem muita gente que, pelo receio de falhar, da opinião dos outros, da opinião do familiar, do chefe, da sociedade, dos amigos, o medo, né? O que os outros vão falar a meu respeito se não der certo, se eu começar uma coisa e ela não funcionar, se eu abro o negócio fecha, né? Se eu começo, sei lá, a fazer um esporte, de repente a coisa não vai bem, eu começo a fazer algo que não funciona. Então a pessoa tem receio, e por causa desse receio ela não tenta. Então tem muita gente que vive pela metade. Espero que não seja o seu caso, mas tá cheio de pessoas que vivem pela metade. O que é viver pela metade, gente? Viver pela metade é você não deixar que o fluxo contínuo da sua capacidade de realização aconteça mediante a dificuldade que você tem de aceitar as situações que acontecem no nosso dia a dia que nem sempre saem do jeito que a gente quer. Né? Então a gente não se permite arriscar, não permite se fazer aquilo que nós precisamos fazer para que a vida possa seguir seu fluxo, que é aprender com os erros. Todos nós aprendemos com os erros, irremediavelmente. Então a pergunta que eu quero te fazer é essa, né? Como é que está seu relacionamento com seus erros? Como é que está o seu relacionamento com os riscos que você tem que correr? Meus amigos, não tem jeito. Quem não arrisca no petisca, fala o ditado, né? Quem não se arrisca a fazer coisas boas, simplesmente não consegue nada. Né? Tem pessoas que vivem pelos seus medos. E é claro que as coisas não vão certo assim, né? Então é sobre isso hoje que eu queria conversar com vocês. E eu espero que vocês estejam bem. Tô vendo que tem um monte de gente bacana aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite para Flávia, para Ana Paula. Deixa eu ver quem mais aqui. Para o Carlos. Muita gente. Para Fernanda. E a pessoa que tá postando para Priscila, minha querida Priscila, para Patrícia. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Para Rita, enfim, para todos vocês. Então, gente, voltando, o que você tem feito para se. Daniela, o que você tem feito para se permitir arriscar fazer coisas novas? Aqui no Reino Unido, como em qualquer outro país, quando a gente sai, é muito comum, e todas as vezes que eu venho para cá eu ouço as histórias, né, dos estrangeiros que estão aqui. Aqui vocês sabem, a Europa é tudo muito perto, né, os países são perto, então é muito mais fácil viajar, né, de um lugar para outro. Você tem pessoas do mundo todo, de todas as religiões, então é muito bacana essa troca, né?
E o pessoal comenta muito sobre o medo. Porque você imagina, você tem que sair do seu país, vir para um outro país, aprender um idioma. Alguns não dão conta de aprender inglês. Tem gente que está aqui longe da família, enfrenta um inverno rigoroso, que não é fácil de dar. Mesmo tendo uma boa qualidade de vida, porque realmente a Inglaterra oferece, né, uma condição econômica muito positiva para as pessoas que moram aqui, apesar de tudo, você vê gente que trabalha demais. Agora mesmo há pouco, eu, né, tinha saído, na hora que eu voltei, eu conversei com um brasileiro que está aqui tem 12 anos. Ele mora sozinho, trabalha de segunda a sábado, de 9 da manhã, isso ele me falou, 9 da manhã até 10 da noite, quer dizer, o cara quase não tem tempo para descansar. Vai usar o domingo para descansar, disse ele que vai ter pensando em voltar para o Brasil daqui a 2 meses. E assim, que a vida dele é esse automatismo todo. E eu falei, poxa, você não tem um tempo para você? E tá falando assim, cara, não dá tempo. Eu falei, poxa, se você não conseguir construir esse tempo, daqui a pouco corre o risco, né, de as coisas não saírem do jeito que você quer, porque a gente acaba ficando doente quando a gente não se arrisca a fazer coisas importantes para nós também. Onde é que eu quero chegar? Às vezes, por causa das dificuldades, a gente se acomoda e com a justificativa de que a gente tem que passar por essa dificuldade. Bem, meus amigos, só você sabe o que você passa, né? Só você sabe as dificuldades que você tem financeiras, de saúde, com a sua família, onde você está em qualquer lugar do mundo. Mas cuidado ao se acomodar, né? Cuidado ao não se permitir fazer coisas diferentes, sabe? Se permitir fazer coisas novas que façam sentido para você. Às vezes acordar mais cedo, fazer uma caminhada, uma meditação. Talvez você se permitir fazer algo novo, diferente. Quem acompanha a nossa pílula do Evangelho, aliás, estamos em 75 países, né? Essa semana nós entramos no 75º país. Fantástico isso. Eu brinquei. Mais um ano nós alcançamos a ONU. 75 países, olha que legal. Nós vamos começar a gravar a pílula em inglês, né? Então nossa expectativa é que com as nossas pílulas em inglês as mensagens cheguem a mais países ainda. Vai ser muito divertido, vai ser muito bacana essa situação toda, com toda certeza. E aí na pílula, essa semana eu comentava com algumas pessoas, né? Tem um lugar lindo, maravilhoso aqui em Londres chamado Covent Garden. É um mercado muito bonito em que tem música clássica ao vivo. É uma coisa assim de outro mundo, é maravilhoso. Maravilhoso no mercado. E perto de Covent Garden tem um centro de meditação, né, ligado ao Inner Space, a associação não governamental chamada Brahma Kumaris. E eu sempre tive vontade de conhecer esse espaço, fui lá. E aí chegando lá, foi fantástico, porque tem uma salinha de meditação muito simplesinha, tem 10 cadeiras, mas eu achei sensacional, é no centro de Londres. E o cara sai da loucura, entendeu? Do dia a dia daqui. Se ele quiser, ele entra e vai meditar. Medita 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora. Eu meditei 1 hora. Uma delícia. E depois fui pra vida. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, que coisa, né? O que é o automatismo? Às vezes a gente na correria do dia a dia reclama que não tem qualidade de vida, reclama que a vida não tá legal, reclama que a gente não faz um monte de coisa, mas nem sempre a gente se dá o direito, olha como isso é sério, nem sempre a gente se dá o direito de mudar a rotina, né? De se arriscar a fazer coisas diferentes. Eu falo isso para os meus alunos, meditem. Medita de manhã, medita no final do dia, tira 10 minutos para você, e muita gente às vezes não se dá essa oportunidade. O que acontece? Um dia você cai numa estafa, cria uma doença, a vida te leva para a cama, para um hospital, você tem que ficar na marra parado. Não compensa. Então, quando eu falo de correr bons riscos, entenda, não é só riscos de, eu vou abrir um negócio, vou investir meu dinheiro em algo diferente, vou entrar no mercado de ações, isso também. Mas é que risco em todas as áreas. Se permitir ter um grande amor, começar de novo, às vezes mudar de cidade, né? Se permitir mudar de opinião, mudar a maneira como você pensa, talvez mudar o corte de cabelo, a roupa, talvez mudar a sua visão religiosa da vida. Se permita ter uma visão saudável, meus amigos, de viver. Essa é a ideia. É estar aberto para a vida, é não ter medo de mudança, é não ter medo de se dar o direito de fazer coisas novas, né? De quebrar, né, o roteiro do que as pessoas acham que a gente deve fazer para ser feliz e a gente descobrir o que a gente deve fazer para ser feliz. Você tem que parar de viver a vida que os outros querem que você viva e descobrir a vida que você quer viver, né? A vida que faz sentido para você. A gente tem que se desintoxicar da crença que as outras pessoas têm sobre nós, essa prisão que a gente às vezes tem, né, de ficar prisioneiro, o que o outro fala, deixa de falar, para que a gente construa isso. Esse é o objetivo, né? Essa é a ideia. Eu sei que não é fácil, né? Sei que não é simples.
De verdade, eu entendo que cada um de nós tem as suas dificuldades, os seus medos, os seus receios, mas poxa, ficar acomodado também não resolve, concorda? Não faz sentido, porque a vida está passando. Gente, a vida está passando. E tem muita gente que infelizmente só vai acordar tarde demais. Aí chega no final da vida e começa aquelas reclamações. Ah, é que nem a música do Titãs, né? Eu devia ter amado mais, errado mais, ter visto o sol nascer. Devia mesmo. Mas para que você vai esperar chegar lá na frente se você pode começar a fazer agora? Então isso eu acho genial. De vez em quando eu encontro os mochileiros por aqui. Muito bacana. Esse pessoal está rodando o mundo todo. E você vê que é um pessoal que não tem grana, entendeu? É um pessoal assim, aberto para a vida. Muito bacana. Aberto para vida. É uma mochila nas costas. É um dinheirinho contado. Fica de rosto em rosto. Toma café na rua. É contado, no caso aqui, as libras para tomar, comer um croissant com um cafezinho. Mas estão felizes. Estão vivendo. Enquanto tem gente que quer tudo organizado. Eu me lembro de um poema do Jorge Luiz Borges. O Jorge Luiz Borges, o maior poeta argentino de todos os tempos, né? E um dos maiores poetas do mundo. O Jorge Luiz Borges, ele tem um poema, eu coloquei no meu segundo livro, Lições da Vida para Ser Feliz. Um poema chamado Instantes. E o Jorge Luiz Borges fala assim: nós precisamos viver a vida sem ter medo de viver e de errar. Então ele escreveu esse poema quando ele tinha 85 anos. Procura na internet, Instantes é o nome do poema. Lindo, lindo. E aí ele fala: poxa, eu com 85 anos descobri que se eu pudesse voltar no tempo e ser jovem de novo, eu viveria sem medo, né? Sem ter que sair para uma viagem com uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. Ele fala assim: ah, se eu pudesse novamente voltar e viver a minha vida, me permitiria correr mais riscos, fazer coisas diferentes. Mas eu sei que eu tenho 85 anos e que estou morrendo. E realmente ele desencarnou 2 anos depois. Entende? Então, assim, a vida é mágica para quem se permite viver essa magia. E se você não mudar suas crenças, a sua maneira de ver a vida, o seu ego vai te enganar, porque o nosso ego, meus amigos, ele nos engana muito. Né? O nosso ego faz com que a gente acredite que a vida é limitada, que a gente não dá conta, que os problemas são grandes demais. O nosso ego se apega aos nossos medos. E na realidade, o medo é só uma fantasia psicológica que você cria sobre o futuro ou sobre o passado. Né? Não existe medo do ponto de vista real, porque se a nossa mente vive no presente, você dá um passo de cada vez. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não entende isso. A gente ainda tem uma imaturidade emocional grande, né? E o ego domina a humanidade. A maioria de nós ainda é dominada pelos receios, pelos medos, pelas angústias e não faz aquilo que pode fazer. Com medo de errar, do que os outros vão falar, coloca a culpa no governo, no pai, na mãe, em Deus, e aí pronto, cada um procura um culpado, porque é muito mais fácil achar um culpado para justificar o que a gente devia estar fazendo e não está, né? Só que a vida sua não vai melhorar porque você está culpando alguém. Você é responsável pela sua vida. Quem tem que fazer as escolhas para melhorar a sua vida é você, né? Quem tem que fazer as escolhas de vencer o medo, tá vendo a Cida? E como tem o medo? Paciência, vença o medo. Como é que se vence o medo? Dando um passo de cada vez, Cida. A gente tem que dar um passo de cada vez, meus amigos. Porque senão a gente começa a criar uma ideia, uma ideia acomodada de falar dos nossos problemas, mas não fazer nada de diferente para poder vencê-los. Medo existe para ser vencido, né? Obstáculo existe para ser transposto, problema existe para ser resolvido. Então a gente não pode se acomodar, né? Nessa ideia da dificuldade e potencializar a dificuldade, porque num dia a gente se acostuma a viver assim. Não pode, não pode. Por isso o tema dessa palestra, você tem que vencer as suas dificuldades e se superar. Esse é o grande objetivo, né? Não se deixar aprisionar pelas crenças limitantes a seu respeito. Tem que começar. Vocês estão perguntando onde compra os nossos livros? A gente fala muito sobre isso. Pela internet você acha. Clica lá, livro Ricardo Mello, você vai achar vários, né? Você vai achar vários livros e dependendo do estado que vocês estão, vocês vão achar. Em um dos livros, o Coaching de Dentro para Fora, o meu penúltimo livro, eu falo muito, eu dou um passo a passo, né? Você se desafie e vá seguindo um roteiro para poder alcançar os resultados que você deseja. E isso é fundamental, né? No nosso curso, eu já falei dele aqui, de inteligência emocional, é um curso online do Instituto Ricardo Mello, né, do nosso instituto. A gente mostra para as pessoas como é que elas podem fazer isso. Mas independente de curso, independente de livro, né, para quem não pode estar junto com a gente, se permita ousar. Né, esse bate-papo aqui meu é despretensioso, sem nenhum intuito, né, de dar aula para ninguém, é um bate-papo entre amigos, né?
E a ideia central é essa: não se permita ficar acomodado com as dificuldades que você tem sendo maiores do que a sua capacidade de sonhar e fazer a diferença. Entende a ideia? Essa é a ideia. Então, se nós não tivermos condições de superarmos as nossas dificuldades, elas vão continuar aumentando, aumentando e aumentando. Sabe, Cida, eu tô vendo que você tem 60 anos, todo mundo, meu anjo, tem direito de ser medo. Sabe, quem tem 12, 15, 60, 70, 100, 120. A pergunta não é se eu tenho ou não direito de ter medo. A pergunta é até que ponto que os meus medos são maiores do que a minha capacidade de ser ou não feliz. Há uma diferença, meu anjo, entre medo e prudência. Uma pessoa sábia, ela é prudente, é diferente. Uma pessoa sábia, ela tem cuidado, cuida do corpo, cuida da alma, cuida de tudo. Né? Mas quando a gente deixa que a prudência vire excesso e há um medo na nossa mente, na nossa vida, o medo nos trava. Né? E o medo nos impede de ser feliz. A gente começa a criar fantasias sobre o futuro, sobre o que pode dar errado, e acaba nos fazendo muito mal. É diferente de prudência, né? Por exemplo, eu não saio numa friagem porque eu tenho medo de ficar gripado. A gente usa essa expressão, mas isso não é medo, isso é prudência. Porque a prudência é algo que faz você se cuidar, mas não te impede de viver, não te impede de ser feliz, que é diferente da pessoa que fala, eu tenho medo. O que é medo? Medo é uma perspectiva relativa a um evento futuro que nos traz uma sensação de insegurança muito profunda, né? E acaba nos impedindo de fazer alguma coisa. Exemplo, uma pessoa que fala assim, eu tenho medo de amar. Então ela não se permite ter um relacionamento, ela não faz com medo de sofrer. Eu tenho medo de, sei lá, de que alguma coisa aconteça comigo na viagem. Então ela nunca mais viaja com medo de acontecer. Então a vida dela trava. Isso não é saudável, independente da idade, né? A gente não pode fechar os olhos para isso, porque senão a gente não melhora. Prudência é saudável, medo não. A prudência nos protege, né? O bom senso. Infelizmente o medo é a prudência que deixou de ter o devido cuidado, né? Então, o nosso intuito, repito, despretensioso, longe de querer ter razão ou dar aula para ninguém, não é nada disso. É só compartilhar ideias para que você possa, aproveite esse sábado à noite, né, que às vezes a gente está em casa, tá pensando um pouquinho na vida, cada um começar a colocar na balança. Poxa, até que ponto que eu tenho me dado o direito de fazer coisas novas? Né? Até que ponto que eu tenho me dado o direito de dar um passo além de onde eu já me dei? Até que ponto que eu tenho me dado o direito de sonhar mais? Inclusive de aceitar que os erros fazem parte da vida. Sabe, isso é muito importante. No curso hoje, aqui em Londres, nós falamos sobre isso para o pessoal. Eu preciso aceitar, nós precisamos aceitar que a insegurança, eu estou vendo a Fernanda falar da insegurança, faz parte da vida. Sabe, gente, a gente não pode deixar de viver por causa das inseguranças. Insegurança existe, é que nem frio. Você está com frio, o que você faz? Pega o agasalho, mas saia na rua. Esse é o ponto, né? Então, eu tenho uma dificuldade qualquer. O que eu devo fazer? Apesar dela, eu vou vencê-la e vou dar um passo de cada vez. Agora, se a pessoa ficar acomodada, é isso que eu vejo que muitos de nós ficamos, acomodados. É diferente. A pessoa reclama que tem um problema, mas cruza os braços e não faz nada. Bem, então, desculpa, não vai mudar nada. Não adianta a gente querer ganhar na loteria e não joga o cartão. Concorda? É uma questão lógica, né? Não adianta querer comer omelete e não quebrar o ovo. Então, não adianta eu querer resolver um problema, mas eu não faço a minha parte, com receio de que as coisas possam dar erradas. Não faz o menor sentido, né? Então a gente tem sim que dar um passinho pequenininho, não precisa ser um passo grande, mas dê um passo pequenininho. Acredite em você. Não duvide da sua capacidade de ser feliz. Seja lá a idade que você tiver. Sabe, gente, não duvide da sua capacidade de se superar, de fazer coisas novas, de fazer a diferença na vida. O ser humano ele é incrível. John Grinder e Richard Bandler, quando desenvolveram a programação neurolinguística na década de 70, e pegaram carona, né, no processo da psicologia positiva que o psicólogo húngaro-americano Mihaly Csikszentmihalyi, junto com o Dr. Martin Seligman, desenvolveram. Eles mostraram que pessoas que criam condicionamentos positivos através das suas falas, da maneira de pensar e agindo em direção ao que querem alcançar, são pessoas que aprendem a ser otimistas, aprendem a ser felizes e aprendem a ser resilientes. E ao contrário das pessoas que treinam a sua mente para serem frustradas.
Mas como assim? Nós falamos disso hoje aqui no curso. Uma pessoa treina propriamente para ser frustrada? Claro que treina. Imagina se você levanta todo dia e fala para você: eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir aprender um idioma, eu não vou conseguir voltar a estudar, eu não vou conseguir melhorar no meu emprego, eu não vou conseguir resolver esse problema no meu casamento, eu não vou conseguir fazer ginástica, eu não vou conseguir emagrecer, eu não vou conseguir sei lá o quê. Você está programando a sua mente para ser um fracassado. E a gente é bom nisso, né? Se você programa sua mente para algo bom, você vai crescer. Se você programa sua mente para algo ruim, você vai crescer em algo ruim. Ponto. Isso quem fala não sou eu, é a evidência da vida e as evidências científicas. Tudo aquilo, meus amigos, que nós nos programamos através da linguagem, através do nosso comportamento, vira um padrão mental. A gente chama de padrão psicológico. É um frame, como a gente fala em inglês. Você cria um frame, um padrão, uma estrutura psicológica e passa a viver dentro desse padrão. Então tem um monte de gente que vive no padrão do medo, do receio, como se fosse a única coisa que existisse. Para com isso. A vida tá passando, criatura. Para com isso! Se deu direito, vai buscar ajuda. Se você não consegue fazer sozinho, vai buscar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, vá numa religião que você goste, se isso te ajuda, vá ler um livro legal, vá conversar com um amigo que te traz coisas boas. Não esses amigos que falam besteira e põem a gente mais para baixo, né, do que a gente às vezes já está. Para que você se dê o direito de arriscar, né, para que você amadureça emocionalmente, ó, passo adiante. Então, a nossa proposta é essa. Sábado à noite, dia bom para você que não saiu, para você refletir sobre a vida e tomar atitudes. Você sabe que domingo é o primeiro dia da semana, né? A gente acha que é segunda, mas é domingo. Então amanhã é o primeiro dia da semana. Não é o dia útil, mas é o primeiro dia da semana. Então aproveita, antes de dormir hoje, faz um compromisso com você. Fala assim, o que eu vou a partir de amanhã ou a partir de agora, terminando essa palestra aqui, o que eu vou mudar para melhor na minha vida? O que eu vou assumir de riscos diferentes? Assuma riscos legais. Viaje para uma cidade que você não foi ainda. Isso é um risco, né? Você não conhece. Entendeu? Poxa, eu vou ligar para aquela pessoa que tô doido para ligar, sem saber se ela vai gostar ou não de mim, de eu ligar, mas ligue. Sabe, acho que eu tô com vontade de trocar uma maneira como é que corta o cabelo, mudar a roupa. Não sei. Quero aprender um idioma novo. Vou me arriscar nos meus negócios. Corra bons riscos. Não é qualquer risco, não é risco irresponsável não, bons riscos. O que é um risco bom? É um risco em que você gerencia, você tem sua estratégia e você se arrisca a ser positivo, você se arrisca a ser feliz, você se arrisca a aprender. Se der alguma coisa errado, você aprende alguma coisa nova que vai enriquecer sua alma e vai potencializar sua capacidade de ser feliz e de aprender e melhorar a estratégia e alcançar resultados depois, né? O que é um risco ruim? Aquele risco inconsequente, a pessoa não pensa, ela não pondera, ela age de uma maneira intempestiva e é lógico que as coisas não dão certo. E quando dá tudo errado, ela acaba tendo um problema grande. Então é importante você agir dando um passo de cada vez. Vou repetir uma frase que eu acho fantástica. Comece fazendo o que dá conta. Um dia você vai estar fazendo além do que imaginava e de repente você acorda fazendo o impossível. Mas você começou fazendo o que você dava conta. Entendeu? Meus amigos, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito feliz de estar aqui, né? Nossa experiência no Reino Unido já chega ao fim nessa temporada, né? A gente já está aqui, até já perdi as contas, é a quarta, a quinta temporada nossa aqui. E não sei se vocês sabem, a gente tem a sede do Instituto Ricardo Melo aqui, por isso que eu venho muito para a Europa, né? Graças a Deus, foi um sonho nosso que eu consegui realizar. A gente está abrindo isso nos Estados Unidos agora ano que vem e alcançando o mundo, né? Levando conceitos para o mundo com o nosso processo de coach financeiro, de inteligência emocional, mostrando para as pessoas que é sim possível ser uma pessoa equilibrada, vencer seus desafios e não só com querer, mostrando com estudos científicos, com práticas objetivas e ao mesmo tempo juntando tudo, né? Filosofia, ciência, religião, espiritualidade, mostrando que tudo pode andar junto, né? Que nós podemos ser seres humanos de bem, fazer o bem para a humanidade, ajudar a humanidade a crescer, cuidar dos animais, cuidar da natureza, né? Aprender a não julgar as pessoas e nem a nós mesmos e, ao mesmo tempo, crescer emocionalmente, romper com nossos limites anteriores, romper com esses padrões e fazer a diferença
na nossa vida. É isso que me motiva, motiva a minha equipe, né? Que graças a Deus só faz crescer essa equipe gostosa de pessoas sensacionais, né? Que estão junto conosco nessa proposta e eu espero que motive você aí também, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar contigo hoje. Se você gostou do vídeo, eu sempre peço essa gentileza, me ajuda, né? Compartilha esse vídeo com bastante gente. É legal a gente ajudar as pessoas a despertar, né? E espalhar notícias boas. Coloca aqui sua opinião, sempre é muito boa. Eu procuro ler na medida do possível todas as opiniões, né, que vocês colocam. A gente aprende muito. Eu sou o primeiro aqui a aprender com essas interações que a gente tem. E desejo de verdade que cada vez mais você possa confiar mais em si mesmo, né? Não é confiar em mim, nem confiar em qualquer pessoa, confia em você. Você aprendeu o prazer de reconhecer Deus dentro de você, você reconhecer a sua capacidade de fazer a diferença, de mudar a sua maneira de pensar, de se alinhar de uma forma positiva e de realmente passar a respirar um ar de uma pessoa bem-sucedida. Lembre-se, não importa a dificuldade o que passou já foi. Importa o que você pode fazer a partir de agora. Entende? O agora é um presente fantástico. Então, não desperdice, porque já já a vida manda conta, já já ela manda conta. Nós vamos ter que voltar para casa. Ninguém fica nessa terra aqui para sempre. Então, quando a gente voltar para casa, com certeza, eu acho que nós vamos gostar de lembrar da ideia de que a gente viveu uma vida sem tantos medos assim, né, pessoal? Então, luz e paz para você. Deus abençoe sua família. Aí no Brasil, saudade de nossa terra maravilhosa. Deus, com a graça de Deus, semana que vem nós estamos aí. E aproveite bem seu sábado, seu domingo, seu final de semana, para que você possa correr bons riscos, né? Se dá o direito de correr aí bons riscos, tá bom? Obrigado, Sônia. Sônia sempre presente com a gente aqui. Obrigado, querido. Um beijo para você também. Luz e paz para você, Cida. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Enfim, a todos vocês, né? Pelo carinho de sempre, por estarem sempre junto conosco. Dani, obrigado. Muita luz a vocês. Muita luz e muita paz. Tá bom, meus amigos? Então, beijo para todo mundo. Abraço especial. Ó, riscos saudáveis. Medo? Nunca mais. Tchau. Boa noite, né? Good night for you.